E eu acredito que é um período em que os guardiões também trabalham muito para nossa proteção, para resguardar a nossa proteção energética mesmo, para impedir que a gente tenha esses ataques psíquicos, esses vampirismos. Então é por isso que se trabalha muito com os guardiões em muitas casas, né, nesse período. Gente, eu não vou dizer que um lugar tá certo, o outro tá errado, não. Apenas cada um segue o que é melhor para si, né? Porque assim, eu acredito que os dirigentes, eles seguem os sacerdotes, eles vão seguindo ali o ritmo desses trabalhos espirituais conforme o que é determinado pelos seres espirituais que regem a casa, né? Então, ele, na verdade, é a espiritualidade que rege os trabalhos e não as pessoas, entendeu? Então, por isso que uma casa segue diferente da outra e isso tá tudo certo, não existe isso de certo e errado. Só que muitas casas também de Umbanda, elas, muitos terreiros, muitas pessoas falam que não se cultua a quaresma, segue normal os trabalhos, porque em algumas casas acredita-se que é um período assim de tradição católica, então não tem por que da Umbanda trazer isso como tradição para dentro dos terreiros também. Tem casa que acredita assim, tem terreiro que acredita nisso. Porém, a gente não pode esquecer de um fato: tem muitos terreiros que têm ao lado imagens de orixás, tem imagens de santos católicos, principalmente imagem de Jesus, em muitas casas, né? Isso já prova que há um sincretismo. O sincretismo, gente, é uma adaptação do catolicismo dentro da Umbanda, das religiões afro. Foi uma maneira que os povos, né, que vieram da África, nesse período da colonização do Brasil e tudo que a gente já conhece, né, a história infeliz, né, dessa parte histórica do Brasil, mas assim, não era aceito pelos donos dessas pessoas na época, né, que era uma coisa, gente, inaceitável isso, né, mas enfim, os negros, né, antigamente, a maneira deles cultuarem os orixás de uma maneira permitida, assim, oculta, né, porque não era permitido pelos brancos, né, naquela época, a eles cultuarem a religião linda deles, africana. Mas, como foi demonizada pela Igreja Católica, muitas coisas, né, então, o que acontece? Eles começaram a continuar cultuando as divindades, os seres que eles acreditavam, mas, digamos, causando ali, trazendo uma ligação, uma conexão com os santos católicos. Eles diziam que estavam cultuando um santo católico tal. Só que, na verdade, aquele santo católico, para ele, representava um determinado orixá. Então, por isso que no sincretismo, a Umbanda trouxe esse sincretismo, né, dos santos católicos para dentro dos terreiros de Umbanda. Então, não tem como se falar bem de algumas coisas ligadas ao catolicismo, de tradição católica, sem também trazer um pouco disso para dentro dos terreiros de Umbanda, porque os terreiros de Umbanda, a gente também cultua o catolicismo, né, de certa forma. Não puramente, mas tem uma grande raiz ali no catolicismo. Gente, a Umbanda é uma mistura, tá? Uma mistura ali de tradições indígenas, uma mistura de tradições afro, pelos orixás, né? As indígenas, os caboclos, trazem ali a Jurema Sagrada, os mestres juremeiros, né? Então veio toda essa egrégora. Tem, gente, a questão do espiritismo que começou pelo Allan Kardec, né, o kardecismo, tudo. Então, isso é trazido fortemente também dentro de muitos terreiros de Umbanda. Então, assim, gente, os povos ciganos, os povos... Então, assim, a Umbanda abraçou o mundo, sabe? Existem guias espirituais de todos os lados do mundo. E a Umbanda não faz distinção, preconceito de ninguém. Por isso que é uma religião que a gente fala que todos são aceitos de braços abertos. Porque não se faz distinção por preconceito, por nenhum tipo de diferença com ninguém. Porque a Umbanda, gente, ela abraça o mundo. Então tem guias ali, tem seres espirituais que vêm de todos os lados do mundo, que tiveram vivências em cada cantinho desse mundo e que trabalha ali nas correntes de Umbanda. Então não tem como a gente também não falar um pouco sobre essa tradição católica,
da quaresma, sem ligar ao sincretismo, porque na Umbanda se trabalha com sincretismo, né? Dependendo do segmento, né, gente? Que tem segmentos que é mais voltados, assim, já para praticamente, digamos, candomblé, as nações, né? As raízes, né? Mas, para quem cultua a Umbanda brasileira, começou, assim, com essa mistura de tradições, então muitos se cultuam a quaresma, de certa forma, por conta disso, tá? Embora seja uma tradição puramente católica, mas na Umbanda também, em muitos terreiros se cultuam, né? Nessa época de quaresma, é um período de muita oração, correntes médicas, tá? Tem muitos terreiros, gente, que trabalha com cura, com médicos espirituais, fazem cirurgias espirituais, enfim, gente, tem terreiros, assim, de várias maneiras. E isso não quer dizer que um está certo e outro está errado, tá bom? Deixando um pouquinho de lado essa questão da Umbanda. Outra coisa também, na magia, como eu também, né, tenho a iniciação ali na bruxaria natural, vou falar um pouquinho sobre isso também, bem resumidamente, tá? Então, na magia, na bruxaria, na verdade, não se cultua a quaresma, por ser algo cristão católico. E na magia ali, na bruxaria, não se cultua por fatos históricos que muita gente já sabe, mas que eu vou trazendo aos pouquinhos aqui para vocês também, porque é muita informação. Inclusive, em muitas vertentes, a bruxaria não acreditam e não, digamos, não é muito reconhecida. Essa fase, esse tempo aí da quaresma, por ser algo católico, cristão, e não foi nada, assim, originado pelos povos pagãos, né, essa questão da quaresma. Então, em muitos lugares também, em muitos templos, tá? Se segue em muitos covens, né? Em muitos grupos, ou até mesmo quem pratica a bruxaria solitária, né? Por enquanto que nem eu, né? Eu tô muito voltada aos estudos. Mas a questão de ter um coven ou não, isso gente, mais pra frente aí, só a vida que vai dizer, né? As missões que vão sendo dadas pra gente, né? Pra serem cumpridas, mas enfim. Por enquanto, eu tô na fase de estudos. Mas, em muitos templos, em muitos covens, muitos grupos, ou para quem pratica, né, bruxaria solitária, segue normalmente, com as práticas ritualísticas e como se não existisse esse período da quaresma mesmo. Porque isso é algo de tradição católica. Mas, gente, querendo ou não, mesmo dentro da bruxaria, esse período também em muitos lugares é tido como um período de purificação, né? É um período, sim, de perdão, de reflexão, que a gente é preparado para uma reconexão com a nossa própria essência espiritual, né? Uma conexão e conversão espiritual. Então, se acredita nisso também, mesmo dentro da bruxaria, mesmo que não se acredite na quaresma, mas meio que em alguns lugares se acredita nesses valores aqui, energéticos. O importante a gente entender que é o seguinte, é como eu falei para vocês antes, né, sobre a questão da egrégora. A gente não vive sozinho numa bolha. A gente vive num mundo em que o que todo o coletivo, aquela consciência coletiva cria, nós estamos ali no meio, sabe? Então, nesse período, essa egrégora, ela é muito forte, gente. Ela é extremamente forte, porque são milhões de pessoas cultuando e acreditando nisso. Nesse período da quaresma, nas questões dos portais estarem abertos, como eu citei para vocês antes, né? Então, quando a gente baixa as nossas frequências energéticas, né? As nossas vibrações, elas ficam baixas. As más influências, elas se fortalecem ainda mais e potencializam ainda mais essa vibração negativa. Então, é como eu falei para vocês, por mais que você esteja ali com uma boa energia, mas se você estiver num lugar aglomerado com pessoas de baixa frequência, vão acontecer várias situações ao seu redor para que você também abaixe a sua frequência. Porque os seres densos vão se aproveitar disso, grudar para roubar da sua energia, entendeu? Assim, bem resumidamente falando, tá? Então, na bruxaria também se aproveita para fazer muitos rituais de proteção nesse período,